Fala pessoal, hoje nós vamos falar um tema importantíssimo, super atual e de consequências gravíssimas para todo trabalhador do país. O projeto de lei 4.330, que acabou de ser aprovado na Câmara, se ele for implementado, se ele passar no Senado, for sancionado sem veto e, claro, não houvesse a possibilidade de declaração de inconstitucionalidade, não, quer dizer, um controle judiciário, ele, na verdade, sendo aplicado da maneira que foi aprovado, ele pode ter instituído o fim do emprego no país. O que eu quero dizer com isso? Seria criada uma forma de se empregar tão favorável para as empresas que ela não ia mais acabar empregando as pessoas através da CLT. Então, todas as pessoas seriam terceirizadas, né? E os direitos trabalhistas, que foram uma obra de décadas e décadas de garantias e de conquistas, né, do trabalhador, dos movimentos sociais, iria simplesmente por água abaixo na prática. Ele existiria escrito, mas como as empresas utilizariam a terceirização, não haveria mais motivo para contratar através de CLT. Como que iria acontecer então esse desastre, né, para o trabalhador brasileiro? O trabalhador que eu estou dizendo inclui servidores públicos, né? Todo o trabalhador que vive de emprego, né? Isso aconteceria da seguinte maneira. Eu tenho até que parabenizar as congregações, né, empresariais, né, que obviamente isso não ocorreu com o lobby de pessoas físicas, né, isso foi de empresas. Então CNI, Fiesp, Firjan, e conseguiram imaginar essa forma maquiavélica de acabar com o emprego. Já que não dá para acabar com a justiça trabalhista, já que não dá para acabar com a CLT, né, eles criaram um sistema paralelo, que é o da terceirização, né, da forma como foi feito aqui, em que é melhor empregar através dessa terceirização e não empregar mais pela CLT, enfim, ponto. Né? E conseguiram vários bônus com isso, né? Inclusive se apoderando com uma porta para se apoderar, inclusive, de todos os cargos da administração pública direta e indireta, incluindo autarquias, né, estatais. Tudo isso que eu estou falando, quem conhece direito, é um absurdo, mas é só ler o projeto de lei 4330, mais as emendas, porque tem o original e mais as emendas, e vai conseguir constatar isso, que naturalmente para a gente que trabalha com direito, em grande parte seria inconstitucional, mas só o movimento ter se criado essas regras e ter sido aprovado na Câmara à noite, né? Altas horas da noite, né? Um trabalho árduo dos parlamentares, né? Dificilmente seria para o nosso bem, não é verdade? Mas ter conseguido isso já é estarrecedor. Eu vou mostrar então para vocês como é feito esse desastre. O que eles fizeram? Através da criação da ideia de regulamentar a terceirização não tem nada de mal. É uma forma interessante de você organizar e aperfeiçoar relações de trabalho e criar oportunidades de emprego. A princípio não tem problema, né?
Mas eles fizeram da seguinte maneira. O que deveria ser feito para regulamentar? Para regulamentar a terceirização, deveria ter sido feito pegar algumas legislações esparsas sobre o tema, pegar todas as decisões jurisprudenciais, né, da justiça laboral, da justiça do trabalho, que já estão sedimentadas, né, e organizar. É isso o que deveria ter sido feito. Mas não, fizeram coisas novas. E nessas coisas novas, eles, na verdade, tentaram legitimar práticas de fraude no mercado de trabalho, deslegitimar, desconstruir a jurisprudência, né, sobre terceirização e relação de emprego da Justiça do Trabalho, né, quer dizer, que a partir dessa lei, os juízes, todas aquelas decisões que eram com base numa lei, agora não seria mais isso. A pretensão dele não seria essa. E também criar um meio, né, esse foi um grande bônus, de estender isso à administração pública, tornando possível até você imaginar não ser mais necessário fazer concurso público, porque as pessoas seriam todas, poderiam chegar, esse é o potencial da legislação como ela está sendo colocada, né, como foi aprovada na Câmara, né, elas poderiam ser todas terceirizadas e o acesso a toda essa cargos públicos, seja na administração pública direta, seja em estatais, seja em autarquias, poderia ser feito via uma terceirizada através de currículo. Então, e o currículo, você sabe, né? Quem tem a faculdade melhor está com um melhor currículo, né? Isso retira aquele concurso público, coloca o filho do pobre no mesmo lugar. O concurso público coloca o filho do pobre no mesmo lugar do filho do rico, no mesmo nível. Quem passar na prova entra, né? Mas com a meritocracia, que é colocada dessa maneira, que é bonito, que poderia estar sendo aí criada com essa terceirização, da forma como colocada, você ingressaria nesses quadros públicos de forma terceirizada por currículo. Então, o currículo de alguém que foi Harvard é melhor do que alguém que está aqui do FRJ. O do FRJ pode ser melhor do que alguém que foi de uma faculdade privada, independentemente do mérito dessa pessoa, que numa prova seria ferido, que sabe mais do que o outro. Então, o pé de igualdade sumiria. Então, se você for olhar o projeto, né, o original, 4.330, né, no artigo 5º, veja uma forma como já é verificado. O artigo 5º, a redação dele, ele diz em miúdos, né, trocando em miúdos, que uma pessoa que é terceirizada, ela pode ficar eternamente naquela mesma atividade, naquele mesmo posto, naquela mesma empresa. Isso não vai ser considerado relação de emprego. Isso é diretamente contra o que a jurisprudência trabalhista justamente considera como fraude. Porque a terceirização, muitas vezes, é utilizada como uma maneira de fraudar a relação de emprego. Por quê? Porque aí a empresa não precisa pagar FGTS, nem INSS, né? nem contribuições previdenciárias, nem FGTS, nem obrigações trabalhistas, nem previdenciárias. Então é mais barato para ela. Né? Também não precisa respeitar férias, licença paternidade, licença maternidade. Isso é um problema para a empresa que terceirizou o serviço. Mas, né, a empresa que presta o serviço terceirizado. Mas aquela que contrata o serviço, né,
que contrata a terceirização, ela não tem nenhum vínculo empregatício com aquela pessoa que está ali prestando serviço, né? Então, só que o que as empresas faziam? Eu preciso desse cara, mas eu não quero pagar o trabalhista, nada trabalhista dele, não quero ter esse vínculo. Você, que é muito bom, você não vai ficar aqui comigo, você vai ser empregado da outra empresa. Você vai ser empregado da outra empresa e vai prestar serviço para mim. Só que veja, uma prestação de serviço, ela tem um prazo determinado. Quando a Justiça do Trabalho via que essa pessoa que deveria estar ali prestando serviço 3 meses, 6 meses, até 1 ano, ela ficava 6 meses, mais 6 meses, mais 6 meses, mais 6 meses, fica 4 anos, 5 anos prestando no mesmo lugar, prestando a mesma coisa, é óbvio que aquilo ali é uma relação de emprego, né? E não é terceirização, coisa nenhuma, é uma fraude a relação de emprego, né? Então, antigamente, né, vamos dizer, sem essa lei, você poderia ir na Justiça do Trabalho e você ia ter o reconhecimento. Com a lei, o artigo 5º diz que a terceirização da mesma pessoa, indeterminadamente, não tem relação de emprego. Então, acabou. Você não vai poder exigir, né, nenhuma garantia dessa empresa, né, que te terceirizou, né? Você vai poder ir contra a empresa que você estava empregado, que presta o serviço de terceirização. Só que diminuiu a tua garantia. Porque muitas vezes a empresa que tomou a prestação de serviço terceirizado, ela é mais sólida do que normalmente a empresa que está cedendo o trabalhador terceirizado, né? Então, esse artigo 5º tenta solapar essa decisão sedimentada jurisprudencial que considerava fraude, né, essa renovação indeterminada do trabalhador terceirizado, né? O artigo 10, ele confirma a desresponsabilização, né, da empresa que contrata o serviço terceirizado em relação ao recolhimento de obrigações trabalhistas e previdenciárias. Antigamente seria solidário, né? O fisco, o INSS, né, todos poderiam ir contra a empresa que toma o serviço, né, terceirizado, e através desse artigo 10 fica evidente aí uma saída dessa responsabilidade solidária para uma responsabilidade subsidiária, né, em que primeiro é a outra empresa tem que arcar com isso, e de repente você vai poder ter aí uma responsabilização dessa empresa. Na verdade, ali está dizendo a responsabilidade subsidiária, ela deu pagamento, não surge de exigir que haja o pagamento pela empresa terceirizada. Mas se a outra não pagar, não quer dizer que você responda por isso. Então é uma saída, uma fuga aqui da responsabilidade do pagamento de obrigações previdenciárias e trabalhistas. O artigo 12 diz que se aplica a estatais. Agora veja, hoje em dia você não vê nenhum risco nisso. Claro, por quê? Porque nas estatais e na administração pública direta é terceirizado o serviço de segurança, é terceirizado o serviço de limpeza, né? É terceirizado o serviço de auxiliares. Antigamente eram os auxiliares, né, administrativos, que num determinado período da história era necessário, agora não mais, né? Então agora eles são terceirizados. Só que isso é atividade meio. Esse artigo 12 determina que se aplica essa regulamentação da terceirização para a área pública, tanto na administração pública direta quanto indireta. Isso inclui autarquia e inclui estatais. Petrobras, Banco do Brasil, BNDES, Caixa Econômica Federal, tudo. Banco Central, tudo. Receita Federal, Polícia Federal, Polícia Civil, tudo. Professores públicos, médicos públicos. Então se aplica essa regulamentação de terceirização à administração pública de maneira geral.
Mas, Mário, onde está o risco ao cargo público e ao emprego público? Está nas emendas. Tiveram 2 emendas gravíssimas, né? E eu acho que a aprovação foi contando com essas emendas, né? Mas essas 2 emendas foram gravíssimas, dizendo o seguinte: poderia haver a terceirização de pessoa física, que é aquela coisa de transformar você em PJ, que hoje existe em grandes empresas. Quando você ganha um salário muito alto, a empresa fala assim: olha, você está ganhando um salário muito alto, cara, para eu não recolher isso, você faz um favor, você vira PJ. Você vira PJ, né? Isso aí é uma fraude, porque você é empregado, mas você vira PJ e você vai receber como PJ. A diferença é que antes você virava PJ e se acontecesse alguma coisa você poderia processar a empresa, iam ver que era uma fraude e você receberia todos os seus direitos trabalhistas. E por conta disso, até desse risco, ela sempre tratava bem o PJ. Né? Olha, não, pô, claro, faz férias, tá, uns dias aí e tal, claro, tal. Só que com essa emenda que você pode terceirizar uma pessoa física, que é inconstitucional, né? Mas enfim, que estaria sendo aprovada, o que aconteceria? Essa transformação de PJ deixaria de ser ilícita e passaria a ser lícita. Então você transformado em PJ, você não teria mais direito a nada. Você não poderia mais ter direito de paternidade, licença paternidade, hora extra não tem, porque você não tem hora para trabalhar, porque você é um PJ, você está prestando serviço. Né? Você não teria férias remuneradas, você não teria. Né? E não haveria recolhimento para o FGTS, não haveria recolhimento para a Previdência, né? O FGTS que você usaria para comprar imóveis, para uma doença, que aqui está lá, é uma participação que você tem no lucro, é um direito trabalhista, você não teria. Né? E como isso não seria ilegal, também aquele tratamento, né, que hoje o PJ tem, de alguma compreensão do empregador, não teria mais. Então, veja, você ficaria numa situação muito mais precária. É a precarização da relação de emprego. Essa é a questão que acontece com o PJ. Né? Então, a terceirização da pessoa física vai legalizar a fraude que existe hoje na transformação de um empregado como PJ. E haveria a terceirização da atividade fim. A terceirização da atividade fim, o meio você entende. Então é aplicado a estatal, claro, cafezinho, né, limpeza e tal. Só que quando você fala atividade fim, significa o seguinte, que na Petrobras não precisa ter concurso público para engenheiro. Porque uma empresa terceirizada pode prestar o serviço de engenharia, que é realizado por setores dentro da Petrobras. Então, a Petrobras não precisaria fazer mais concurso público, por exemplo, não, se isso passasse. E poderia haver a terceirização de áreas fim da Petrobras e uma empresa terceirizaria essas pessoas. O engenheiro não precisaria entrar por concurso público, que é muito mais justo, honesto, democrático e coloca o filho do pobre na mesma condição, ou mais aproximado, do que o filho do rico, que é concurso, passou. Mas o cara que tivesse um currículo, né, o engenheiro formado em Harvard, passou. Então coloca o filho do rico numa situação totalmente diferenciada, sem contar aquele pessoal que é do círculo da empresa que está terceirizando, né? Do político, né? Que determinou para não ter concurso público na Petrobras, né? Que aí facilita para as empresas que estão prestando a terceirização, que vão receber por isso, que com certeza vão financiar a campanha desse político, né? O dono da empresa, que tem obviamente seu círculo social e de negócios, né?
Então você tem um avanço da área privada, né? Da área privada organizada, claro, quanto mais rica, mais organizada e mais benefício tem dessa situação, né? Você tem esse pessoal entrando na administração pública e se apoderando desses cargos públicos e empregos públicos por toda a administração pública. Então, gente, não foi à toa que teve aquele movimento grave da CUT lá no Congresso, entendeu? A situação é grave. Se ter passado na Câmara e passou à noite, né, com uma votação expressiva, é estarrecedor. Foi um crime contra todos os trabalhadores brasileiros. Abre uma porta para precarização absurda da relação de emprego e do seu emprego. Abre uma porta absurda para que, veja, a CLT vai continuar existindo. Os direitos trabalhistas e previdenciários vão continuar existindo ali. Só que, se existe essa outra forma de contratar, ninguém mais vai contratar na base do emprego. E aí, eles retiram, sem acabar, na prática, eles extinguem todos esses direitos. Por isso, você poderia tratar do fim do emprego, porque pouquíssimas pessoas vão ser contratadas por emprego. Você realmente, precariza a relação de emprego, você expõe o trabalhador, acaba com todos o acesso dos direitos trabalhistas e previdenciários, você solapa o fundamento de decisões de décadas, decisões jurisprudenciais a favor da constituição da relação do emprego e contra a fraude, né, da relação de emprego, né, e fraude da responsabilização das empresas pelas obrigações trabalhistas e previdenciárias. E como essa regulamentação é aplicável por determinação ali da norma à administração pública, essa terceirização da atividade da pessoa física e da atividade fim cria uma porta para se acabar com concurso público eu falo isso com todas as letras, em toda a administração pública indireta, direta, indireta e estatais. Porque se você pode terceirizar a atividade fim, significa que eu posso ter uma empresa formadora de policiais. E a empresa privada é fantástica, né? Então ela está ali, porque não existe uma faculdade para policial, mas ali vai ter um curso, aqui o pessoal é todo preparado. Então esse cara agora, pela meritocracia, ele, naquela empresa terceirizada, que fornece serviço, né, fornece o serviço de policial, a pessoa entra por currículo e entra no serviço público. O médico, hoje em dia, a parte de saúde, em parte já está acontecendo isso, porque as UPAs, por exemplo, praticamente é tudo cooperativa, né? E o que é cooperativa? Você não entra por concurso público, você entra por currículo, né? Então, é isso, vão dizendo para você que é meritocracia, mas na verdade é a exclusão, o alijamento da população, do cidadão e da sua família, do acesso aos quadros públicos, seja da administração direta, indireta ou de estatais, né, através de concurso público. Porque não seria mais necessário concurso público, porque você seria terceirizado. O engenheiro da Petrobras vai ser terceirizado. O economista do Banco Central e do BNDES pode ser terceirizado. O auditor fiscal da Receita Federal, os analistas
e técnicos da Receita Federal poderiam ser terceirizados, né? E aí o que sobraria? Talvez aí juiz, né? Que diz o direito essencial do Estado, fica difícil, né? É um agente político, então, o político do legislativo e o político do executivo. Fora isso, se a atividade fim pode ser terceirizada, se isso aplica à administração pública, não seria nem mais necessário concurso público. Isso é um absurdo, e o que tem que se fazer é a população se aproveitar aí desse movimento, ser contra essa terceirização nesses termos, né? Porque isso prejudica muito mais a população do que o governo, do que qualquer coisa que vocês possam imaginar, né? É fazer movimentos, é escrever para a Câmara e para o Senado dizendo que isso não pode passar, que isso tem que acabar no Senado, que isso não tem que ir para o presidente sancionar, né? Nós não temos que depender do judiciário e declarar a inconstitucionalidade disso. Essa legislação não pode existir. Isso é um absurdo e é a exclusão de toda a população da relação de emprego, dos direitos trabalhistas, direitos previdenciários e da administração pública do país, direta, indireta e estatais. Isso é um absurdo. Gente, é importante todas essas informações com mais detalhes, né? Você encontra no blog Perspectiva Crítica, no endereço www.perspectivacritica.com.br, no canal do YouTube, né? Nosso, do blog Perspectiva Crítica, né? E na nossa fanpage também, Perspectiva Crítica, né? Lá você vai encontrar inclusive bibliografia. Vocês veem que eu coloco aqui uns livrinhos. Esses são livros que realmente trazem informações de qualidade, né? Se Thomas Piketty, ou em francês Thomas Piketty, né? É excelente o livro dele, O Capital no Século XXI. Ele tem um outro menor também, vermelhinho, muito bom, né? Esse aqui do Mito do Estado, do Ernest Cassirer, tem um outro objetivo, né? Mas muito interessante também. Ele bota para você que o Estado não é uma coisa concreta, ele é o que você cria também, né? Existe aí uma magia, entendeu? Um mito em torno do Estado, e nós podemos influenciar nisso, né? Para o mal ou para o bem. Então aqui eu e vocês estamos influenciando para o bem. Então eu quero você junto comigo, né? Participando do blog, né? O blog já está com mais de 150 mil acessos em mais de 40 países, né? E com quase 780 artigos, né? Já lançamos um livro, que é o Estado Conformacional, que você pode ver no blog, né? Estamos prestes a lançar o segundo, e o nome dele será A Guerra pelo PIB, que é o mesmo nome de um dos artigos, né? Do blog, e tratando desses conceitos novos que não são colocados no jornal. Os jornais estão com péssima qualidade de abordagem sobre esse tipo de tema. Ele te aliena, me aliena, contra a defesa dos interesses da nossa família, da interesse do cidadão brasileiro, que é quem é importante, quem é a razão de ser do Estado brasileiro, da sociedade e até das empresas, né? Então, nós estamos aqui para defender o cidadão brasileiro e quero você comigo.